dia para você, uma ótima terça-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre escravidão no Antigo Testamento. Sim, lá no Antigo Testamento, em diversos momentos nós vemos a palavra servo. Você não lembra disso? Em vários momentos nós vemos ao longo do Antigo Testamento que as pessoas tinham servos, tinham escravos. Só que não era assim você pegar uma pessoa para escravizar e fazer o que você quiser com ela. Açoitar, deixar sem comer, ferir, matar. Não é assim que funciona. Existia uma lei de proteção para esses escravos. Então, ao mesmo tempo em que eles eram, sim, pessoas que serviam aos seus senhores, eles também tinham leis que o protegiam. E as leis, elas eram extremamente rígidas, porque estavam protegendo a dignidade e a segurança dessas pessoas. Um pouquinho do que nós temos aqui na nossa lição é que se o proprietário ele abusasse de um escravo, de modo que acontecesse o quê? Quebrou um dente, qualquer tipo de coisa de maldade para esse escravo. O escravo deveria ser imediatamente colocado em liberdade. O proprietário que matasse um escravo receberia também a pena de morte. Então não era assim, você tem um escravo, você faz o que quer com essa pessoa, você é dono dela. Existia uma lei para que se você matasse o seu escravo, você também seria condenado à morte. As comunidades, elas eram o quê? Ordenadas para proteger a vida, a propriedade e a liberdade de qualquer escravo que escapasse. Então, se o escravo escapou, antes de você açoitar, maltratar, entregar ele judiado pro proprietário, jamais isso podia acontecer. Eles tinham que proteger esse escravo, ele não podia ficar sofrendo aí maus tratos na mão de outras pessoas. Saber que seu país protege qualquer escravo que decidisse fugir era uma razão forte para que todos os proprietários cuidassem deles com cuidados. Havia também um limite de período em que a pessoa poderia permanecer como escravo, e a cada 7 anos eles deveriam ser soltos. E descumprir a libertação do escravo no tempo determinado resultava em maldições da aliança divina. Claro que alguns poderiam escolher viver eternamente como escravos, né? Porque eles tinham muitos direitos, então eles eram bem cuidados, mas eles tinham que manifestar isso de forma pública, para que todos soubessem que eles decidiram viver nessa condição e não estavam sendo pressionados a isso. Aí, ok, podia viver assim sem esse ano de libertação, porque a pessoa escolheu. Mas ele não poderia ser obrigado a trabalhar o resto da vida na condição de escravo, ele tinha os seus direitos. Os escravos de tempos bíblicos muitas vezes se apegavam às famílias às quais eles serviam e permaneciam voluntariamente quando se sentiam amados pela família e viam que era uma boa maneira de prover as suas necessidades. Se os Estados Unidos, naquele período, tivessem decidido seguir as leis de escravidão lá do Antigo Testamento, teriam erradicado todo o sistema de escravatura e destruído as partes da economia de que dependiam da crueldade desse sistema. Nós vemos aqui, então, através de estudiosos, né, que eles usavam a respeito dos relatos do Antigo Testamento para defender uma escravidão desumana, e fazendo isso de uma forma desonesta, porque a Bíblia jamais apoiou que o escravo vivesse nas condições igual nós sabemos que viviam. Ela defendia que as pessoas que eram servos tinham seus direitos. E muitos pastores e estudiosos da época em que existia ainda a escravatura, né, em 1800 e pouquinho, eles usavam a Bíblia de forma errada, eles contradiziam, né, faziam aí coisas absurdas com a palavra de Deus para justificar os seus atos de maldade. Infelizmente, muitas pessoas ainda em nossos dias utilizam da palavra de Deus de forma errada para enganar a outras. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia por nós mesmos, para não cairmos no erro de outras pessoas, não cairmos em conversa fiada de falsos profetas que tem por aí. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.